Assim, estarrecido é que eu vejo, especialmente coleguinhas que são ligados aí à cobertura do Corinthians, né? Tratando como se fosse Amaral. Lembra do Amaralzinho? Não o Amaral, daquele Amaral que jogou com o Vampeta, com o pessoal. O Amaral, aquele do Flamengo, 2013. Ah, lembro. O volante. Que fez um gol contra o Atlético Paranaense. Isso. Sim. Parece que é Amaral, Márcio Araújo e Jailton. Eram três volantes limitados, o Flamengo teve aí em tempos não muito distantes, né? Reunidos. Não, estamos falando do Thiago Maia, que é um bom jogador. Ele é um volante. Mas é um volante de bons recursos, está muito mal, mas ele é um bom jogador. O Vidal, não preciso ficar detalhando quem é o Vidal, e o outro é o Gerson, pô. Que foi meia. Peraí, tratar esses três caras como se fosse, o cara botou três volantes, não, ele botou o time defensivo, não. Eu sempre cito o exemplo do meio campo do Klopp, campeão europeu. Fabinho, Wijnaldum e Henderson. Marca, desarma, joga. Exato. E os laterais avançando absurdamente, né? O Arnold e o Robertson, e os três malucos da frente ali, Salah, Mané e Firmino, demônios ali, aterrorizando as defesas adversárias. Ele depois explicou que ele tentou proteger um pouco mais a defesa, porque o time está tomando muitos gols, né? Acabou que o time também tomou um gol novamente, transição defensiva péssima do Flamengo, na jogada do gol do Volta Redonda, que já tinha ameaçado em algumas oportunidades. E aí o Everton Ribeiro, que vinha muito mal, a atuação dele contra o Al-Ahly foi uma coisa constrangedora, inclusive, ele vem no segundo tempo e joga melhor. Mas quanto tempo jogou o Everton Ribeiro? Jogou 45 minutos. Se você põe ele de saída, ele vai ter o mesmo desempenho? Quando você começa o jogo com o adversário mais inteiro, num outro cenário, ele teria o rendimento no segundo tempo, quando a Volta Redonda já está mais desgastado, porque só se defendia praticamente e tentava contra-atacar. Se ele começasse jogando... Então, assim, eu acho que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. Ele, como ele falou, isso é óbvio. Falei aqui ontem, não vão colocar uma foto do Everton Ribeiro na porta do CT com aquele risco vermelho em cima, assim, proibir a entrada. Não, ele é jogador do clube, ele ficou fora de um jogo no banco para que fosse feito um teste. Se ele não testar contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, vai testar contra quem? Contra o Del Valle na Recopa? No Brasileirão? Não, ele tem que fazer agora. Mas assim, se não testa, não testa. Ih, tem medo dos jogadores. Ih, não tira o Gabigol. Ih, não sei o que lá. Aí quando testa, não, o cara não pode sair. Por que não pode sair do time? Sai, entra no time, isso é a coisa mais normal do mundo. É o que eu falei, a visão anos 70, ela ainda impera demais aqui no futebol brasileiro, em parte da mídia e da torcida. Quando eu falo visão dos anos 70, é lembrar de uma época que você jogava o Campeonato Paulista, o Carioca, que levava 6 meses, depois entrava o Brasileiro. Vocês acham que hoje não pode mais ter um time titular? Não tinha a Copa do Brasil, a Libertadores não era prioridade de ninguém ligava para a Libertadores. Isso é verdade. Você pega os públicos dos brasileiros na Libertadores dos anos 70, jogos com 7 mil pessoas, não se ligar. É incrível isso, fala isso. Ele diz que não sabe disso. Nos anos 70, o que valia era o Campeonato Estadual, que levava metade do ano, e o Brasileirão, que estava começando. Talvez por isso os uruguaios e argentinos tinham mais títulos, né? Exato, era outra realidade. Um dos maiores títulos da história do Corinthians é o Campeonato Paulista de 77. E era mesmo, importante pra caramba naquela época, não ganhava 23 anos, e era muito relevante. Valia tanto quanto ganhar um brasileiro hoje. Aquilo é uma página histórica do clube. E tantos outros estaduais importantes. Então, mudou. Tem muito jogo, calendário é diferente, tem mais viagens. Hoje você faz o jogo contra o Fortaleza, é carne de pescoço. Como é que era jogar contra o Fortaleza? Não jogava com o Fortaleza, a não ser que caísse na Taça Brasil, nos anos 60. O Brasileirão começa para valer como Campeonato Brasileiro em 71. Então é preciso entender tudo isso. E as pessoas estão ainda pensando como se fosse naquela época. Ele ontem testou, o primeiro tempo foi muito ruim, péssimo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse muito bom também, porque eu acho que um time não vai sair do estágio horroroso em que se encontrava, ou que se encontra, e mudar em um jogo. Segundo tempo melhorou, acho que os jogadores ontem foram mais interessados, mais empenhados, segundo tempo desarmando mais, brigando mais pela bola, buscando o gol, tentando encontrar soluções, tanto que o Volta Redonda toma virada, porque ele não aguenta. Era muita pressão o tempo todo, o Flamengo atacando, e eles tentaram sustentar a vantagem, tentaram sustentar o empate, queriam um pontinho, e tomaram a virada, né? O Gabigol perdeu o primeiro pênalti dele pelo Flamengo com o goleiro defendendo a bola, porque até então tinha sido ou para fora ou na trave, né? Acho que é o quinto que ele perde pelo Flamengo, mas ele tem um índice muito bom de aproveitamento. Achei até que ele foi meio displicente. Não foi pênalti, na minha opinião. Acho que aquilo ali foi uma disputa por espaço. Ele tem um safadão e já se joga, levanta o braço. E o Bandeira, que coisa horrorosa, chama o árbitro e fala, olha, houve pênalti. E o árbitro foi lá e bancou, confiou no Bandeira, né? Não é um bom avalista esse Bandeira, tá? Não entende nada, porque aquilo não é pênalti. E o Gabigol perdeu, então não teve interferência no resultado. No Rio só tem VAR nos clássicos, né? Isso, é sensacional, né? Na Libertadores vai só na segunda fase. E no Carioca só nos clássicos. Esse jogo aqui é um jogo importante, tem VAR. É o custo, esse aqui não tem VAR. Então não tem VAR em jogo nenhum, pô. É avacalhação. Isso acontece também na Copa da Inglaterra.
Quando o jogo acontece no estádio que tem uma estrutura para a instalação das câmeras, tem VAR. Quando joga no estádio pequeno, não tem VAR. Então não é só aqui que tem essa bizarrice, São não. Paulo recua 2 anos no tempo. Também tinha isso. Só na primeira parte não tinha VAR, não tinha porcaria nenhuma. Eles alegam custo. Não, eu sei. Mas quando chegou não faz, porque senão são 2 competições diferentes, completamente diferentes. Com um recurso para checar e a outra parte não tem recurso para checar. Não dá. Muda o custo. E depois eles alegaram, como o Nilson falou, custo. Aí, quando se percebeu que não era custo o problema, aí eles alegaram que estádios não tinham condições de oferecer a montagem de todos os equipamentos. Não consegue botar um praticável ali para colocar uma câmera? Por exemplo, o estádio do seu SIC em Sorocaba. Esse tem. Não tinha esse lugar, tem, peraí, pô, esse tem. Não tinha cita o SIC, pô. Então as coisas foram mudando, mas é exatamente isso, ou faz ou não faz. E dá para tirar alguma conclusão, Mauro, dos testes dele de ontem? Assim, achei que no segundo tempo o time melhorou, eu acho que é bom ele ter essa opção, não é por um jogo a meio tempo que você vai ver isso, o Gerson sentiu uma lesão, saiu, né? E aí entrou o Everton Ribeiro, mas eu acho que ele ter essa opção de jogar, ora o Vidal, ora o Everton, mudando um pouco a formação do time, pode ser importante, porque esses caras não vão aguentar jogar todo o jogo. O Everton vai fazer 34 anos. O Vidal já tem 35, não é isso? O Vidal é 36. Faz agora, faz 36 agora. Então, essa semana agora, em março. Somando a idade dos dois, dá setentinha. Quer dizer, os caras já estão aí numa idade que não vão aguentar esse pique da remada jogando todos os jogos. Então ele tem que ir buscando soluções. E faz ontem, 36 em maio. Claramente ontem ele jogou também para ter o resultado, porque você vê que ele não poupou muitos jogadores. Ele só fez uma troca de um jogador que vinha muito mal. O Everton Ribeiro vinha muito mal. Por quê? Porque ele precisava vencer. Ele sabia que precisava vencer. Agora, contra o Resende, no final de semana, vai meter um time reserva, vai fazer mais observações. O Cebolinha entrou no jogo, errou. Você vê que o Cebolinha fica tentando jogada individual para mostrar alguma coisa, né? Ele tenta passar no meio de 2, quando não dá. É claro isso. Num lugar apertado que é para trocar bola. Sabe que não vai passar ali. Não, o homem de raio-x, pô, aí fica tentando passar, não consegue. Aí ele dá assistência pro gol do Pedro, né? E o Gabriel de novo, né? O Gabriel perde o pênalti, mas ele faz os 2 gols, ele comemora os gols. Rascaeta no segundo tempo jogou bem. Mas errando muito passe. Mas os dois passes quando ele acerta é decisivo. Exato. Esse lance do Cebolinha aqui, ele que faz a jogada. Rascaeta. Agora, assim, lógico, o Rascaeta quando ele acerta, ele vê tudo também, né? Mas ele erra muito. O cardápio todo. Ele está errando muito passe, porque a fase não é boa, entendeu? Inclusive está errando passe que gera um ataque do adversário. Ontem teve uma jogada que quase foi gol do Volta Redonda, um passe que ele errou. No gol do Volta Redonda, também ele estava na jogada. E o gol do Awali, o segundo, começa com um erro de passe dele no ataque. Um passe até meio assim, displicente, aquele que dá meio com nojo na bola, assim. Ele erra, os caras armam o ataque e fizeram o segundo gol. Mas ele bota a bola pro Gabigol fazer o segundo gol, uma bola sensacional, por cima. A qualidade dele não se discute, mas a fase não é boa. Quando a fase não é boa, um cara de alto nível erra jogadas que não erraria e isso acaba tendo consequências, efeitos colaterais. Então, acho que assim, ele está tendo cuidados que o Paulo Sousa não teve com o elenco. Me parece que os caras correram bastante. Eu vi um time de segundo tempo muito mais empenhado do que naquela vergonha do final do primeiro tempo lá em Marrocos contra o Al-Ahly sábado. Porque foi uma coisa constrangedora. E eu acho que é importante isso também. Ele tem tido cuidados que o Paulo Sousa não teve. O Paulo Sousa bateu muito de frente. Foi mudando tudo na base da pancada. Vai mudar aqui e tal, blá. Ele está sendo mais cuidadoso com isso. Mas a dificuldade de compreensão das pessoas de que o Everton Ribeiro não foi barrado, que a escalação desses 3 homens no meio campo, pode até chamar de volante, chame como quiser, não significa uma preocupação defensiva. Pelo contrário, são jogadores técnicos que têm bom passe, que marcam e que jogam quando estão bem. Mas eles não estão bem. Esse é o sério problema E ele mudou muito o time no segundo tempo, soltou para tentar ganhar o jogo. Né? Agora, o caso do Cebolinha, eu acho que ele precisa de uma sequência até para ele ter confiança. Ontem, assim, teve uma hora que até meio constrangedor. Você vê que o cara quer fazer uma jogada individual para chamar a atenção da torcida e da imprensa, para mostrar, olha, eu posso fazer. Acabou que ele deu um passe para gol ali, que é um jogador que não tem sequência de jogo. Mas para ele jogar, tem que mexer no tal do quarteto. E esse quarteto parece uma coisa assim, sabe? Intocável. Não pode sair um, pode sair o outro, pode voltar. Quem não pode sair nunca, a não ser que precisa ser preservado, é o Gabriel. Até o Pedro está atrás dele na fila. O Gabriel não pode ser de jeito nenhum.